Vamos lá, vamos lá, amém. Louvado seja Deus. Mais uma Louvado noite seja Deus. estamos aqui reunidos aqui, glorificando ao Senhor, agradecendo a Ele porque Ele é maravilhoso, pedindo a Ele que Ele possa continuar abençoando a vida do nosso professor Wilton, dando saúde, Isso. dando é, é, visões celestiais, dando revelações, iluminações, e que nós possamos, o professor Marlon também, abençoa ele, a família, o professor Hilton, que o Senhor possa abençoar a família dele, o nosso irmão Rinaldo, que está Amém, aqui, Jesus. a irmã Jacira, que está aqui, graças a Deus, o Senhor ouviu Amém. Aleluia, nossas Jesus. orações, o irmão Glórias. Alvaci, que está aqui também, glória a Deus, e já já vai Glória a chegar o Deus. povo aí que vai participar conosco. Louva a Deus na pessoa de Jesus, seu Filho, para que possamos aprender um pouco mais do Senhor, com toda a humildade, para que possamos também passar para outras pessoas. Te louvamos, Jesus, Aleluia. por tudo. Amém Aleluia. e amém. Vamos lá, irmãos. O tema dessa aula 48, como nós já sabemos, é uma catequese para adultos, né? E o tema desse estudo 48 é: o mestre é caçoado, cuspido e torturado. Um tempão que eu não ouvia essa palavra caçoado. Essa palavra é dos antigos, né, irmã Jacira? Caçoado. É, Está é isso caçoando mesmo. de mim. No É, Nordeste é mangando. Está tá mangando de mim. mandando. Gozando, né? É, gozando. Zombando. É, Zombando. aí volta, chega no Rio, está tirando onda com a minha cara. Chega em São É, Paulo, está me tirando. É, é Mas verdade. o texto, ele está localizado, que nós leremos, ele está localizado em Marcos 15, do 16 ao 20. Marcos 15, do 16 ao 20. Diz assim a palavra do Eterno. Então, os soldados levaram Jesus para o pátio, dentro do palácio do governador, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos, ele a puseram na cabeça. Depois começaram a cumprimentá-lo. Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com uma vara. Cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prestavam-lhe homenagem. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, o vestiram de novo com as próprias roupas dele e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Vamos ao aprofundamento do texto. Marcos nos convida a entrar no pátio, dentro do palácio do governador, onde Pedro esteve, em Marcos 14, 54, 66, negando o mestre 3 vezes. Jesus é aí introduzido e a cena termina quando é conduzido para fora a fim de ser crucificado. Dentro do palácio do governador, onde o sinédrio mostrou a força do seu ódio, Pilatos, sua arbitrariedade, e onde ecoou a voz da multidão manipulada. Jesus é caçoado, cuspido e torturado. É o rei manso, despojado de poder, vítima dos donos do poder e dos que obedecem cegamente, soldados tropa, aos caprichos dos poderosos. A tropa, 10ª parte de uma legião, compreendia cerca de 600 soldados, uma quantidade de gente real ou simbólica. Demonstra que o momento é solene e importante. Notemos o gesto significativo dos soldados. Introduzem Jesus no palácio, no pátio do palácio, convocam a tropa, vestem Jesus com manto vermelho, tecem uma coroa de espinho, colocando-a na cabeça dele. E supõe-se uma vara na mão direita como cetro,
o cumprimentam como rei dos judeus, batem-lhe na cabeça com a vara, cospem nele, prestam-lhe homenagem ajoelhados, tiram-lhe o manto, vestindo-o com suas roupas, o conduzem para fora. É um ritual de entronização do rei, entrega das insígnias reais, manto vermelho, coroa, cetro, reconhecimento da realeza, saudação, ajoelhar-se e saída para a epifania, o cumprimento diante do povo. Só que a verdadeira epifania acontecerá na cruz, com o reconhecimento do oficial pagão. Marcos 15, 39. Quando Jesus entra e quando sai, está vestido com suas próprias roupas, com as quais foi reconhecido como rei e Messias. Portanto, em que pesem as injúrias cometidas contra ele, coroa de espinhos, batida na cabeça, cuspidas e etc., esses gestos em nada agridem ou mancham a realeza de Jesus, pois ele nunca esteve comprometido com o tipo de poder representado pelo manto vermelho, pela coroa e pelo cetro. Sem querer, a tropa debocha e caçoa de uma realeza com a qual Jesus nunca se identificou. De fato, está fora desse espaço e desse contexto que Jesus se revela o Messias. Por favor, professor. Amém. Boa noite, irmãs e irmãos. A graça e a paz. É uma alegria estar com vocês aqui. Como o irmão Isaías leu no início, hoje é o nosso encontro de número 48 da catequese. E nós temos aí até o número 51. Então nós estamos já chegando bem pertinho do final. A gente já tem depois outros materiais, né, para a gente trabalhar com os irmãos, coisa muito boa, sobre Jesus também. E agora, chegando nesses momentos finais, a gente se depara com essa passagem aqui tão chocante. Essa cena é uma cena que ela, por meio dos filmes, ela é uma cena conhecida de todo mundo, né? Vamos usar essa linguagem, de todo mundo. Todo mundo que já viu um filme sobre Jesus já se deparou com essa cena. E nós estamos no período propício para falar desse assunto, né? É a quaresma, aí que o calendário litúrgico celebra, e fala dessa questão do... Congelou o professor. Congelou? Ele vai dar um jeito lá. Parece até que ele estava orando. Parece que ele estava orando. Paciência. Mas que bom ver o Jair aí. Que bom ver a irmã Esté Vitória. Que bom ver a irmã Jacira. Ele saiu para entrar de novo. Mas a recíproca é verdadeira. Que bom revê-lo. Bom, bom. Nós somos aqueles que decidiram aprender Amém. um pouco de Jesus, Amém. Amém. né? Decidimos aprender um pouco de Jesus. Na medida que a gente aprende, a gente dá mais um passo adiante, né? É verdade. Ô, Reinaldo, o Vani, ele tem um problema de acordar amanhã, 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô. Eu tenho que acordar às 4. A leitura foi feita onde, Zé? Marcos 15, do 16 ao 20. Eu vou ter que madrugar também. Não derrubei não, irmã. Não derrubei não, irmã Esther.
derrubei o professor, não. Eu acho que ele foi arrebatado e nós ficamos. Meu Deus. Você acorda 4 horas, ô Rinaldo? Tem que acordar cedo por causa da condução. Ah, O primeiro ônibus passa 5h30, mais ou menos. Aí é o tempo que eu levanto, vou me ajeitando devagarzinho para poder ir trabalhar. aham. Chegou o Evaristo aí. Agora, entrando aqui na aula sobre esse problema, essa questão que Jesus estava passando. Ah, chegou o professor aí. O telefone esquentou aqui, ele desligou. É mesmo, é? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, mas está Sim. congelado. Rapaz, Pronto. Agora está normal. Descongelou. Eu pensei que você tivesse ido e nós tivéssemos ficado. Ou o mito de Israel. Exato. O telefone esquentou aqui, rapaz, eu nunca vi acontecer isso. Pensei que fosse o mito de Israel. Então vamos lá. Se acontecer de novo, você já sabe. Deu temperatura, esquentou, não sei como. Já tá velhinho já, né? Então, pediu para esfriar. Sabe o que eu fiz? Botei na geladeira o telefone. Então vamos lá. Como eu estava explicando para vocês, né? A gente está no nosso encontro 48. Nós temos até o 51 para estar com vocês. E essa passagem aqui, como eu estava falando, ela é muito conhecida. A gente que assistiu já um filme sobre Jesus, qualquer pessoa, mesmo cristã ou não cristã, já se deparou com essa imagem da zombaria. Então, é uma imagem muito forte. Você vê o Senhor Jesus, que tem todo o poder, que é o Deus encarnado, ele se submeter a um processo como esse. Por isso que na teologia ele é chamado de paixão de Cristo. É a paixão de Cristo. Tá bom. Aí... Muito interessante a expressão que o Isaías falou, né? Ele escolheu aqui, caçoado, cuspido e torturado. Você ser zombado, você já imaginou você ter toda a razão, você não ter nenhum defeito, não ter nenhum erro, e você suportar uma zombaria, você suportar ser cuspido, né? Hoje em dia, já é muito grave essa questão do cuspe. E naquela época era uma desonra muito grande. Eu não sei se vocês lembram um caso famoso sobre ser cuspido, aquele jogador que hoje é apresentador de programa, o Neto, que o pessoal chama de craque Neto. Ele, num jogo, ele estava no Corinthians, ele cuspiu na cara do árbitro. Não sei se o Isaías lembra desse caso, ficou famoso porque o árbitro era negro, era aquele árbitro negro. E aí, até hoje, ele se arrepende, né? O Neto, ele sempre alguém pergunta para ele sobre esse episódio. E ele comenta que o maior arrependimento que ele tem na vida dele foi ter cuspido na cara daquele árbitro. Então, você imagina, o Senhor Jesus, ele tem que passar por tudo isso e a tortura, né? A gente vê aí hoje tem pessoas que são a favor da tortura, mesmo se declarando cristãs. Eu falo assim, quem é a favor da tortura, ela não conhece o evangelho. Porque Jesus, ele se coloca ao lado dos fracos. E ele é torturado por cumprir a missão de Deus. Quando a gente lê essa passagem, ela é bem curta, né? Como a irmã Jacira falou, o Isaías falou. O que fica aqui é claro, essa imagem já é clara para nós. A lição já é clara. É alguém que, em função do amor, de cumprir a missão de Deus, vai até as últimas consequências e não reage. Não usa da sua força. Mas o que eu deixo aqui para nossa meditação nesse texto breve, né, é assim. Será que o que a gente coloca de dificuldade para seguir a Jesus, né? A gente, quando se depara com um texto desse, a gente se envergonha, porque Jesus fez tudo isso por nós. E a gente às vezes encontra tanta dificuldade para servir a Jesus. A gente alega que é tão difícil, que o preço é alto. Aí eu pergunto, será que é mesmo? Você vê, irmãos, nesse estudo nosso aqui, né? Poucas pessoas vêm para cá estudar a palavra. O Isaías manda o convite aí para mais de 2.000 pessoas. Eu também divulgo, os irmãos divulgam. E as pessoas no lar, assim, no seu lar, no aconchego do seu lar,
elas ainda vêm dificuldade. Então, eu vejo que esse texto, ele mexe muito com a gente, talvez porque o trono de Jesus é um trono diferente dos reis da época. O trono de Jesus é uma cruz. É lá que ele é identificado como rei. E esse é o trono também que é dado a nós, quando fala que nós reinamos com Cristo. Ele nos dá uma cruz. Então nós passamos, é como aquele hino da harpa cristã fala, né? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E eu tenho certeza, irmãos, que a nossa cruz, a zombaria que a gente recebe é muito, mas é muito, muito menor do que a de Jesus. Ele sofre tudo aquilo, ele é escarnecido, ele é zombado, e ele assume aquele trono dele, aquela cruz, onde em breves lições, que são as finais, a gente vai ver que é ali que ele é reconhecido como o Senhor. É ali que aquele centurião vai falar, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Só que antes desse reconhecimento, você vê, ele é zombado naquilo que ele é. Ele é zombado por ser rei dos judeus. Só que ele é um rei que não atendia as expectativas do povo. Essa é uma questão interessante. É como sempre foi colocado para ele, você é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, salva-te a nós também, salva a nós também. Então, a zombaria de Jesus não é por um erro que ele cometeu, mas é por ele ser fiel à missão que o Pai lhe deu. Então, que nessa noite a gente possa viver isso, sermos fiéis, mesmo que a gente seja zombado. Volto a dizer, uma zombaria que ela é muito menor que a zombaria do Senhor Jesus. Que a gente possa ser desprezado, que a gente possa sofrer. Hoje eu mandei no grupo, lá no Aprendizado Bíblico, não sei se os irmãos viram, um pedido de oração pelo pessoal lá, pelos irmãos da Coreia do Norte. Hoje muita gente tem morrido pelo Senhor Jesus, pela obra do Evangelho. E eu não sei até quando no nosso país nós vamos ter essa liberdade. E a gente tem visto aí, o Isaías me manda muito, o pessoal me manda, é cada coisa que está acontecendo que você fala assim, não é possível, isso aqui, se fosse alguém me falando isso há 20 anos atrás, eu falaria assim, não vai chegar nesse nível, isso aí já é filme, isso aí já é zombaria, né? É a palavra que ele está usando aí. Não tem como dizer que isso aí a pessoa fala que ela faz isso e normalmente ela já está orando. Você vê uma pessoa que ela é acabada de condenar, ela é condenada por corrupção, né? Como um governador de um estado, e ele não vai e fala assim, olha gente, eu quero pedir perdão porque eu me declaro cristão e eu fui condenado, eu estou sendo julgado. Não, o pessoal faz um culto. E não um culto para se arrepender, não. É um culto em comemoração a uma manobra política. Você vê pessoas aí que roubam dinheiro dos aposentados, fazerem um culto para dizer que foi Deus que abençoou. Então, essas proclamações que a gente tem visto aí não tem nada a ver com esse Jesus aqui do texto. Não tem nada a ver com Jesus, que ele é torturado, que ele vai até o fim, por cumprir a missão do Pai. E é claro, irmãos, que a gente não deve orar para que venha uma perseguição, isso é loucura. Que venha uma perseguição. Irmão, se as pessoas não estão conseguindo seguir Jesus agora, não vai conseguir seguir na perseguição. O que nós temos que orar é para, de fato, o Senhor trazer um avivamento sobre nós, para que a gente olhe exatamente esse Jesus aqui. Esse Jesus que vai até a cruz. Esse Jesus que ele, embora pudesse fazer qualquer outra coisa, usar de qualquer outro meio, ele não fugiu da missão que o Pai deu. E eu sou muito grato a Deus por ter irmãos como vocês que creem no Evangelho, por ter irmãos que se dedicam ao estudo, por ter irmãos que olham um texto como esse e se envergonham, né? A gente vê que a gente fica envergonhado quando a gente lê um texto como esse. A gente, ao mesmo tempo, se alegra por Jesus ter feito tudo isso por nós, mas quando a gente olha a nossa contrapartida para o Senhor, a gente fica constrangido. Porque a gente não consegue hoje, irmãos, carregar nenhuma culpa, a gente não consegue ser zombado, a pessoa fala contra nós, a gente já está revidando, a gente já quer ir para as redes sociais. A gente não consegue ser como Jesus, que foi levado para o matadouro e se calou. A gente gosta de ter razão, a gente gosta de mostrar que a gente está certo, a gente gosta de mostrar que a gente sabe seguir a Jesus, que a gente tem o Evangelho, mas isso é tudo obra da carne. Mesmo sendo numa boa intenção, isso é tudo obra da carne, porque Jesus ele não abriu a sua boca.
E ele só, a proclamação dele é lá na cruz. É lá na cruz que a gente reconhece quem é Jesus. Então as pessoas só vão reconhecer a gente como cristãos quando elas enxergarem em nós as marcas da cruz. Como a gente possa dizer como o apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Passar por Moisés. Bem, rapaz, Amém. uma lição tão simples, mas tão dura, porque o Espírito Santo levou o professor a nos direcionar a um local que raramente nós chegamos, que é um local de observar detalhadamente esse sofrimento. E eu queria até sugerir aos irmãos que anotem aí Salmo 22, né, professor Hilton? Salmo É 22, verdade. que mostra o sofrimento que Jesus teve nessa via crucis dele. Salmo 22, Aleluia. anotem aí. Depois vocês leem. Então, Isaías 53:7 também. É verdade. verdade, jovens. Então, o que acontece? É algo assim vergonhoso para mim, né? Vergonhoso para mim, que sou uma pessoa que, na maioria das vezes, eu quero ter razão, e eu tenho que aprender com Jesus. Eu tenho que Glória a aprender com Deus. Jesus, Aleluia, entendeu? Jesus. Eu tenho que aprender com Jesus. Como aquele ditado que o pessoal fala, é melhor ter paz do que ter razão. É verdade. E Jesus queria paz, ele era paz, ele emanava paz, e ele não estava preocupado em ter razão. Quando perguntava para ele, ele falava: você que está falando, é você que está dizendo. Não estou fora desse papo teu aí. Ele não se envolvia em picuinha, em Oh, glória a Deus. querendo rebaixar alguém, querendo humilhar alguém com sabedoria, com inteligência, com poder. Com poder, então, meu Deus. Então, eu queria abrir para os irmãos aí para comentarem ou para Glória a perguntar, Deus. Aleluia, Jesus. que eu tenho uma pergunta aqui para fazer para o professor. Eu vou deixar para fazer depois. Os irmãos podem perguntar, por favor, Rinaldo, Jair, pode perguntar aí o Esther, Márcio, Esther Pimenta, pode perguntar aí também, o Evaristo, Jovison, a irmã Jacira. Por favor, está aberta aí para as perguntas. Eu não sei nem por onde começar, É, porque quando a gente lê esse texto, ao mesmo tempo de ficar envergonhado, né, pelo que Jesus passou, ao mesmo tempo fico triste, porque nós vemos que o que levou Jesus à cruz foram pessoas que tinham conhecimento, né? Conhecimento de Deus. É que diz que Deus como é que se diz? Jesus falou quando eles fizeram a pergunta a Jesus, eu acho que é Mateus, não sei se é capítulo 22, que os fariseus perguntam qual é o maior dos mandamentos. Aí eu fico vendo assim que Jesus resumiu em dois, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente se depara com essa situação aqui que os próprios judeus, né, fizeram de tudo para fazer com que Jesus fosse crucificado. Eu não participei da aula anterior, porque tive algumas complicações, mas eu vejo que na aula anterior parece que eles falam, né, que eles preferem soltar Barrabás do que Jesus. Aí eu vejo que como o sistema religioso é muito poderoso, ao ponto de fazer uma pessoa passar por toda essa situação. Não sei nem como é que eu faço uma pergunta em relação a esse texto. Mas, professor, eu vou fazer uma perguntinha muito simples aqui. A questão, o significado dessa palavra pretório. Uhum. Muito interessante.
Era o local onde se discutiam as questões políticas ali, né? Era onde eles trabalhavam essas discussões. Onde tinham as discussões políticas da época de Roma. Exato. Professor, tem uma pergunta aqui. Era o local, é isso que o Zé falou, viu, Rinaldo? Era um local específico desses conchavos políticos lá do Império Romano, do Império Romano mesmo, onde eles colocavam para as discussões. Nesse Professor, ponto, O STF de hoje, Oi? como se fosse o STF de hoje. Exatamente. nesse O- ponto, professor, rapidinho, Sim. os fariseus, eles participaram desse julgamento? Tem algum um outro relato que possa dizer sobre isso? Que eles estavam ali no momento? Os discípulos, os fariseus, Não, os fariseus, porque assim, esse pretório assim era como se fosse um quartel-general mesmo. Era o texto vai dizer que eles reuniram os principais, isso é verdade. Só que quem tem mais acesso a isso, os fariseus, eles não tinham tanta força política. Os fariseus, eles comandavam mais as sinagogas. Sim. Os fariseus, eles tinham muito apelo popular. Eles eram os religiosos populares. Quem comandava esse ambiente aí, quem estava junto, era o pessoal do Sinédrio, né, que era os anciãos, e o pessoal do templo, que era a aristocracia, a elite, que eram os saduceus. Saduceus, isso que eu queria perguntar, isso. Os saduceus, Eu que eles eram a elite da época, a elite religiosa. Professor, tá aqui, ó, eu botei aqui, ó, pretório de Herodes, ó, pretório de Herodes. Sim. Eita! Era o suntuoso palácio fortificado, Isso. construído pelo rei Herodes o Grande, em Jerusalém, que servia como residência oficial Sim. e sede administrativa dos governadores. Sim. Entendeu? Era como se fosse mesmo um local de reunião deles mesmos. Eles falam, né? O irmão Avassi foi bem didático, porque é um tribunal de justiça. Hoje, no Brasil, é exatamente o que o irmão Avassi falou, é o Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Como se fosse o STF. O Sinédrio já era o grupo. O Sinédrio já era um grupo de judeus experientes, né? Os judeus experientes que julgavam a causa do povo judeu. Era 72, se eu não me engano. Isso. Julgava as causas do povo judeu. Resolvia entre eles, entre os judeus mesmo. Fala, você. Me dá um instante, sim. Em princípio, os principais que exigiram a morte de Jesus foram os líderes religiosos da época, o principal. Se houvesse um papa na época, fazendo uma alusão ao tempo de hoje, se houvesse um papa na época, ele teria exigido a morte de Jesus. Foram os líderes religiosos da época, os líderes da religião, os líderes religiosos. Exato. O sacerdote, o sumo sacerdote. Isso, exato. Professor, tem uma pergunta. Incitou o povo. O povo foi porque o povo sempre foi massa de manobra. Aí incitaram o povo para o povo gritar: solta Barrabás, que é Jesus. Foi incitado pelo sacerdote. Exato. Aí junto com a tenebrosa política, a política de Roma, né? E aliado à ignorância humana. Porque aquela coisa, Rinaldo, isso que o irmão Alves está falando, o que acontece? O Pilatos, o que era o medo deles? Eles só tinham medo de uma coisa, das revoltas populares. O que causava ali medo para eles era esses levantes que tinham. Por isso que eles trocavam governadores, o Pilatos foi mandado... O Pilatos é interessante, eu gosto muito dessa figura, por quê? A gente lê o Pilatos como sendo um camarada que é equilibrado, né? Ele tenta assim... Poxa, eu não vejo culpa nele. Um bonzinho, mas ele era carrasco. O Pilatos, ele era carrasco. Ele também estava fazendo uma articulação ali. Você pode ver que ele está tentando
colocar um rolo ali na cabeça daqueles líderes, porque falar, não vejo culpa nele. Então ele também não é um cara bonzinho, não. É porque essa questão, eu lavo as minhas mãos, tal, dá a impressão que... A podridão da política. Exato, sempre. E o próprio texto bíblico vai dizer que ele mandou matar gente lá, que ele misturou sangue, ele era um cara sanguinário. Só que nesse caso de Jesus, ele está querendo ver os líderes se enrolarem com o povo. Para quê? Tirar o foco de Roma e colocar na religião. Só que deu ruim. Por quê? O pessoal começou a falar assim, ó, ele se faz rei. Aí pegou. Aí fizeram uma acusação política contra Jesus. Veja, a gente tem que separar rei dos judeus de Messias. As pessoas acham que é a mesma coisa. Aí não é, né? Não é. Uma coisa é o Messias, que ele é ungido, que ele é escolhido, que para alguns ele seria um rei. Mas tinham outras perspectivas messiânicas. Porque quem achava que ele seria um rei é como se ele fosse igual Davi. Essa é uma linha messiânica, mas não tinha só essa linha. O problema não foi falar assim, ó, ele é o Cristo, ele é o Messias. Não. Ele é rei dos judeus. Aí está tomando um título que estava com Roma. Esse foi o problema. Existem vários títulos que colocam em Jesus que são equivocados, né? É o leão da tribo de Judá. Ele era o leão da tribo. Jesus é o leão da tribo de Judá, professor? Então, isso aí, sabe onde a gente vê isso muito legal? Você vê lá no Apocalipse. O Apocalipse, ele faz, entre aspas, essa correção que o Zé está falando. No Apocalipse 5, porque fala o seguinte: eis aí o leão da tribo de Judá que venceu. Aí, quando o João ele vai olhar para o trono, ele já não vê mais um leão. Ele vê o quê? O cordeiro. O cordeiro. Então, para o cristão, a figura mais importante não é essa do leão, que representa o leão da tribo de Judá, nada. A figura é o cordeiro. Por isso que o Apocalipse é chamado o banquete do cordeiro, porque lá a ênfase é ao cordeiro. Eis o cordeiro de Deus. Então, você pode ver, essa questão do leão gera um título mais messiânico mesmo, alguma coisa mais voltada para essa igreja realeza. Cara de leão? Exato. Não, exatamente. Quando o João vai olhar, ele não vê a cara de leão, não. O João, ele vê um cordeiro que está sentado lá no trono. Amém. Professor, hoje eu vejo um evangelho que ele é o chamarisco do evangelho. A propaganda principal é qual? É um evangelho que não pode sofrer, não pode perder, não pode adoecer. Um evangelho só da vitória, que aqui a oração é forte, aqui tem testemunho que eu não tinha nada. Aí, quando eu vim para cá, eu consegui casa própria, eu consegui... minha empresa prosperou, eu vendi... esse evangelho, ele é similar, ele é considerado um evangelho bíblico, um evangelho cristocêntrico. Seria esse o ensino de Jesus, se ele tivesse hoje entre nós, professor, com todo esse relato de sofrimento que ele teve, que os discípulos e os apóstolos tiveram? Não bate. Não bate com a vida de Jesus, não bate com o ensino dos apóstolos, não bate. Uma coisa é o seguinte, você fala para mim assim, Deus pode dar um dom para a pessoa e ela ficar rica? Pode. Só que esse dom que ela vai receber, esse dom não é para ela. Tudo que é retido não é abençoado. Por isso que fala do dom da liberalidade. Então Deus pode chegar e abençoar o Alvaci. O Alvaci ser um empresário abençoado, só que ele não vai usar esses recursos para ele ficar guardando. Ele vai utilizar isso para dispensar, para ajudar os necessitados. Então pode haver o caso que aí é o que Paulo fala a Timóteo no capítulo 6. Manda aos ricos desse mundo que sejam comunicáveis, que ajudem. Lembrando que tudo isso vem de Deus e que é para utilizar em favor do outro. Então, o que o reino de Deus mostra? Que nunca é para retenção, nunca houve uma promessa. E Jesus fala assim, ó, você vai me seguir que você vai ficar rico. Não existe isso. A riqueza pode ser um dom de Deus que ele dá para a pessoa repartir. Assim como qualquer dom que nós temos, não é para nosso usufruto. O dom que Deus nos dá é para a gente usar em favor do outro. Seja dinheiro, seja sabedoria, seja força, seja misericórdia, seja oração, tudo nós devemos usar em favor do outro.
Então, esse evangelho que fala, ó, você vem para Jesus, que você vai ficar rico, ele vai mudar a sua vida, não pode acontecer de a pessoa em Cristo, ela não cometer mais os atos que ela fazia. Então, por exemplo, a pessoa gastava o dinheiro com coisas ilícitas, não sabia trabalhar, não era dedicada ao trabalho, e agora ela está sendo abençoada por isso. Isso é uma consequência. Agora, o evangelho nunca fez um chamamento, pelo contrário. O que Jesus falava é o seguinte: se você quer vir após mim, você vai ter que abrir mão de tudo que você tem. Se você não renunciar a tudo que você tem, você não pode ser meu discípulo. O que é renunciar a tudo? É você abrir mão de tudo. É falar assim: Jesus, tudo que eu tenho é teu, está à tua disposição. Eu vou usar como o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que eu envio. Se o Senhor quiser que eu guarde um pouco para depois dar, eu faço. Então, tudo meu já não é mais meu, é de Cristo. E quando eu falo que é de Cristo, é para abençoar o próximo. Então, esse papo de vir para Jesus, que vai acabar tudo, é totalmente contrário à vida de Jesus. É só olhar a vida de Jesus. Tinha pessoas que abençoavam Jesus? Tinha. Então, veja, tem pessoas que tinham posses, que seguiam a Jesus. Até mulheres lá, em Lucas 8 fala. Mas elas não guardavam para elas, não iam para Jesus para ganhar mais. Não, elas iam para Jesus para servir. Então, você pode ter os recursos para servir. Agora, você falar que Deus vai te dar para você acumular, isso é mamon, isso é oposição ao evangelho. Bem. Amém. Pergunta, professor. Uma palavrinha. Só para. Peraí, professor. Peraí, ô Vassi. Só para corroborar o que o professor falou, em Atos 20, 25, sim, diz assim: Paulo, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Exato. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém. E eu aprendi com o professor que esse texto não se encontra, esse texto não está na Bíblia. É um ágrafá. Não está nos evangelhos, né? É o agrafar, não é isso? Agrafar, não está nos evangelhos, isso mesmo. Não está nos evangelhos esse texto, melhor é dar do que receber. Não está na Bíblia isso. Mas é uma fala de Jesus. Paulo disse que ele falou, então é um agrafar, é uma oralidade, é uma questão de oralidade. Por favor, amado e querido Alvacir. Sintetizando aí o que o Hilton está falando de uma outra palavra bem simples de entender, nós já somos muito ricos, mas nós somos ricos daquilo que o dinheiro não compra. É verdade. Verdade. Boa, Vassi. Vamos lá, pergunta, Jobson. Então, o Alvacir está falando aí. Rápida. Mais uma outra observaçãozinha. E há pessoas que são tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. É o dinheiro. É verdade. Então, o dinheiro pode ser uma bênção, desde que seja usado em favor das pessoas, né? Boa, Vassi, boa. É verdade. Fala, Jobson. Então, meu pastor, dentro dessa leitura, né, dessa aula, eu tenho observado, né, dentro das igrejas, de todas, né, todas as denominações, que os pastores de hoje, ele tem a preocupação de preparar alguém da família para continuar a sua forma de administração. Aqui eu não estou nem colocando o reino do céu, estou falando da questão da administração, né, que nós estamos na Terra. Então, aquele regimento tem que ser administrado. Então, parece que a pessoa tem aquele medo, né, de, poxa, se eu colocar o meu vice, a igreja fecha. Não é o diabo que fecha a porta, né? Vai fechar porque o meu vice não tem experiência, não é vice. Está lá como vice. Está como vice é porque assim Deus permitiu. Então, vamos lá. Porém, se a sua confiança fosse em Deus, ele iria permitir que a vontade de Deus fosse prevalecida, independente se o próximo líder fizesse tudo errado. Resumindo, se a sua vida fosse parecida com a de Jesus, ele se permitiria sofrer como Jesus. Então, tipo assim, ele não teria, meu pastor, a preocupação em tentar definir que, se eu botar alguém, vai quebrar. Né? Então, por essa preocupação, eu observo que eles sempre têm que colocar alguém da família
para, de repente, dar continuidade o que ele quer, mas não o que Deus quer. Quer dizer, então, essa questão do sofrimento de Jesus, Jesus não teve essa preocupação, né? Ele já sabia que a morte dele, né, traria um resultado positivo, né, vindouro. E eu não vejo que os pastores hoje em dia eles têm essa confiança, tipo assim, não, se der ruim é porque Deus permitiu. Deus vai permitir que amanhã venha outro e... Entendeu, pastor? Entendi. Tudo está na mão de Deus, mas eu acho que hoje em dia não, ele não tem essa mentalidade. Sabe por quê, Jobson? Porque você está enxergando as denominações como sendo igreja. E as denominações hoje, elas são empreendimentos religiosos. Elas têm dono, elas têm CNPJ, elas têm o responsável. Então, Filial, filial, a sua visão é uma visão purista, é uma visão pura. Você está falando assim, poxa, ele não é um pastor de Deus, ele tem que confiar em Deus. Só que aquela organização ali, não foi Deus que mandou ele fazer aquilo. Ele fez lá, botou um nome, e ele tem que dar seguimento. Ali é um império, que ele tem que passar para quem? Você acha que o camarada que tem essa visão de construir um império desse, ele vai passar para uma pessoa desconhecida que não é da família dele, para um irmão, entre aspas? Não vai. Ele vai fazer com que aquilo seja o negócio da sua família. Por isso que tem esse nepotismo, passa de pai para filho, passa para irmão. E não é o reino de Deus. O reino de Deus não é isso. E vocês já viram alguém fazer isso? Um pastor passar para outro sem ser da família? Alguém aqui do grupo já viu isso? Essas últimas aí, quando foi por disputa mesmo, judicial, né? Há relatos lá no passado que alguns abriam mão, mas lá atrás, quando não era um grande negócio. Agora, hoje em dia é muito difícil. Porque hoje eu vou te contar um caso que pode passar, mas sabe o que acontece? Por exemplo, eu vou dar o nome bem claro. Isso aqui não é fofoca, nada. Isso aí tá na mídia. Isso aí todo mundo sabe. Não sei se você lembra. Assembleia de Deus do Bom Retiro, lembra? Lá do Jabes de Alencar, né? O Jabes teve aquela questão que ele separou da esposa, casou com uma outra pastora e tal. E aí ele passou a igreja pro filho. Passou pro filho. Só que o filho dele não tinha como administrar, não tinha tino para isso, não tinha dom para isso. Aí o que ele fez? Ele vendeu para a Assembleia de Deus de Madureira. Vendeu. Então o que pode acontecer? Se você não tem ninguém da sua família para passar, o que você faz? Você vende e faz um acordo, por exemplo. Até eu morrer, eu vou receber tantos salários mínimos para deixar você administrar esse negócio. Então pode acontecer de passar para alguém, desde que você receba ainda o dinheiro. Porque eu fiz essa pergunta porque eu participava de uma igreja, um culto, né, que tinha de oração, né, lá aqui na Baixada Fluminense. E o pastor era muito usado por Deus, só que Deus recolheu ele na pressa, né, rápido. E quem era o líder dele? Era uma pessoa que não era da família, o vice dele. Então, normal ali, Deus levou, quem tem que assumir? O vice, concorda, pastor? Só que a esposa dele, que era missionária, o que ela fez? Depois do enterro dele, ela levou a igreja toda para o monte. Todo mundo, gente, aí começou a chorar e falou que teve uma guerra com Deus no céu. E resumindo, o que ela falou? Deus falou para eu assumir. Deus falou para eu assumir. Exato. Deus falou para ela assumir e o Jobson, Deus falou para ela assumir e o vice sumir. Permite mais uma observação? Eita. Amém. Mais uma colocaçãozinha aí, permite aí, Isaías? Por favor, você. Dentro desse contexto que o irmão está falando, que está acontecendo hoje é muito comum, grande parte das denominações, os pastores, presidentes, consagram a mulher como pastora. Exatamente. Tem que ficar na família. Já está perto de nós terminarmos já. Eu tenho uma experiência que eu morei no Rio Grande do Sul e um pastor muito esforçado, Wilton, ele fez realmente a igreja com as próprias mãos. Ele se aposentou da Marinha, não veio para o Rio, ficou lá no Sul e ele fez uma igreja grande com as próprias mãos, o Alvaci. Ele era pedreiro, mão cheia, então ele ia só a sol construir a igreja.
quando ele se tornou, ele era pastor presidente, né? Aí já botou o filho dele como presbítero, evangelista, essa mesma pegada. Um dia, e ele era o dono da igreja, era o dono literal da igreja, Sim. do templo, melhor, né? Dono da igreja de Jesus, do templo. Evaristo, até o dia em que foi um rapaz aqui do Rio pregar lá no sul, um cabo do exército, foi fazer uma manobra lá no sul, aí aproveitou, procurou na igreja para cultuar, ele foi lá entrou naquela igreja Assembleia de Deus. Aí ele falou assim: eu queria orar pelo pastor presidente. Aí esse pastor foi e ajoelhou o Wilton. Sim. Aí Deus começou a usar esse cara do exército, Sim. até o negro. Eis que eu te digo, homem, não tenho me agradado de o que tu tem feito com a obra. Sim. Aí eu sou muito desconfiado, eu abri o olho assim e ficava olhando, né? Aí esse pastor muito soberbo, ele fez uma carinha de riso assim, ó. Carinha de riso, como quem diz, pura carne. Sim. Igreja lotada, festividade. Aí esse rapaz falou assim, ó: tu pensas que essa igreja é tua, Sim. mas eu morri por essa igreja. Aí ele falou assim, ó: para tu veres que sou eu que falo contigo, eu vou dizer o que tu está pensando agora. Sim. Wilton, e ele falou, rapaz, ele falou assim, ó: o que tu pensas é, eu morri de trabalhar aqui construindo esse templo. Sim. Aí o pastor começou a berrar, gritando, chorando. Ele começou a gritar. Por quê? Quando Deus estava usando o cara, ele pensou o quê? Isso é carne. Eu construí essa igreja, eu construí. Aí exato. Tu está pensando, vou te falar o que tu está pensando no teu coração. Eu construí com as minhas mãos, porém eu te digo, eu te fulmino agora. Acho que é pior do que botar o fuzil na cabeça, né, Evaristo? Imagina, Deus descobriu o que tu está pensando e falar: eu te fulmino agora. Olha, o Hilton, mas que coisa. Faz algum comentário, Hilton, para a gente orar e terminar, por favor, se ninguém mais tem pergunta. Rapaz, você vê que as pessoas, elas se sentem donas das outras pessoas, né? E a gente nunca pode esquecer isso no relacionamento com o nosso irmão, o apóstolo Paulo. Ele fala que se a gente fizer um pequenino pecar, 1 Coríntios 8, né, com a nossa sabedoria, com a nossa ciência, a gente está pecando contra Cristo. Então, por mais simples que seja uma pessoa, por mais que a gente ache assim que ela não tem nada de Deus, a gente deve lembrar. E outro texto também, em Hebreus, né? Às vezes você tem vontade de não chamar uma pessoa de irmão, né? Você fala assim, não, essa pessoa não é irmão, não, tal. Mas você fala assim, eu tenho até vergonha de falar que essa pessoa é um irmão meu na fé. Mas lá em Hebreus, fala que o Senhor Jesus, ele não tem vergonha de nos chamar de irmão. Ele não se envergonha. Então a gente deve pensar muito no relacionamento nosso com os nossos irmãos. Cada um de nós aqui foi comprado por bom preço, por meio desse sofrimento que a gente está tendo aqui, vendo nessa aula hoje. Então a gente tem que ter muito cuidado para lidar com a igreja do Senhor. Muito cuidado para lidar com os irmãos. Por menorzinho que seja, aquela pessoa ali custou o sangue de Jesus. A gente tem que ter muito zelo com isso. Amém. Mais alguma pergunta? Se não, eu queria pedir ao irmão Rinaldo para orar, para nós terminarmos, agradecendo a presença de todos. Nosso irmão Pimenta tá fazendo imposto de renda. Quem precisar aí, ó, fazer imposto de renda, temos o nosso irmão Pimenta. O leão da tribo de Judá, o Pimenta amansa ele tranquilo. Contador de mão cheia. O leão da tribo de Judá, o Pimenta amansa o leão do imposto de renda, que dirá o leão da tribo de Judá. Exato. Vira cordeiro. Vira um cordeirinho o imposto de renda, Hilton. Vira um cordeirinho na mão do Pimenta. Alvaci, precisar fazer o imposto de renda aí, ó. O nosso irmão faz imposto de renda.
Um beijo na Tá irmã certo. Jacira. A irmã Jacira ficou quietinha hoje. Um beijo na irmã Jacira. Eu queria pedir o irmão Rinaldo para orar, para a gente terminar, por favor, irmão Rinaldo. Olha a linda lá, olha lá, Wilton. Ah, Sim, ela claro. Apareceu a linda. é a nossa rainha. Por favor, irmão Rinaldo, ora agradecendo ao Senhor. Amém. Soberano Deus, ó eterno Pai, a Ti rendemos graça por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, continua abençoando, meu Senhor da glória, poderosamente a vida do pastor Hilton, o nosso professor, todo o grupo, Pai, que faz parte desse estudo, Aleluia, Jesus. que a cada dia, meu Senhor, o Senhor possa estar abrindo nossa mente, o Aleluia, nosso Jesus. entendimento, que o Senhor poderosamente, meu Senhor, continue abençoando esse estudo, que Glória esse a Deus. estudo não possa só ficar por isso, mas possa ir além, Senhor, das nossas expectativas. Assim, meu Senhor, quando o Senhor falou com os apóstolos que não ficaria só em Jerusalém, mas chegaria até os confins da terra. Que esse estudo, meu Senhor, Aleluia. possa ser cada dia mais e mais a abertura da nossa mente, do nosso entendimento. Que o Senhor continue poderosamente Glória a abençoando, Deus. Pai, Aleluia, Jesus. a cada dia esse estudo. É no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o Senhor continue abençoando. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Em Hebreus 2, 12, diz assim, Hebreus 2:11, pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de lhe chamar irmãos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Gente, fica com Jesus. Amém. Obrigado a todos pela presença. Deus Hoje o abençoe. couro comeu. Hoje o couro Amém. comeu no couro, hein? Amém. Amém.